Muitos são os cientistas que acham que nós estamos próximos de desvendar a teoria de tudo. Ou seja, criar uma teoria unificada em toda a física que explicaria o mundo inteiro. Será que essa é uma crença racional? Pois temos até que Einstein, morreu tentando unificar toda a física numa única teoria. E sempre buscando essa chamada teoria de tudo. Mas será que essa é uma crença racional? Vamos ver isso hoje. Atualmente nós temos diversas teorias já que tentam fazer essa unificação. Nós temos, por exemplo, as teorias dos campos quânticos que eu já comecei a explicar na aula passada. Temos a teoria das cordas e todas as variantes que surgem delas. Temos as teorias da gravitação quântica e todas as variantes que também surgem dessa teoria. E além da famosa teoria CAD, que é a teoria da eletrodinâmica quântica. Todas elas estão em busca de se tornarem a teoria de tudo. Existem várias formas de verem a irracionalidade dessa crença. Tá? Vamos mostrar algumas nesse vídeo. Vou começar com as suposições mais simples. Como você já viu, a gente já viu que toda teoria é apenas um modelo. E todo modelo são feitos de símbolos básicos. E aqueles símbolos básicos nunca serão definidos. Então todas as teorias elas não possuem um substrato de existência em si própria. Tá? Então uma teoria em si, que é apenas um modelo simbólico, nunca vai especificar os símbolos de base dela. Pronto, então se você é o modelo e a teoria em si nunca vai especificar os símbolos de base dela, então ela nunca vai conter a realidade em si e por isso nunca vai poder ser uma teoria de tudo. No máximo ela vai ser um modelo muito bem representável que a gente pode tirar alguns conceitos de lá e representar a maior parte dos experimentos que a gente vivencia no mundo. Mas aqueles símbolos básicos não querem dizer nada. Bom, uma outra forma de enxergar isso é só simplesmente olhar para o símbolo básico. Então o símbolo básico de nenhuma teoria não vai fazer sentido. Como por exemplo lá os campos quânticos. Os campos quânticos vão fazer, como eu disse, eles vão tentar representar todos os fenômenos do mundo em função de oscilações ou vibrações de um campo quântico. Mas daí você pergunta para essa teoria, o que é o campo quântico? Cri, cri, cri. Pois é, ninguém vai saber te explicar o que é o campo quântico. Tá? E o campo quântico sempre vai ter aquelas características da substância fundamental que a gente já tirou. Infinito, eterno, indivisível e único. Pronto. Ou seja, você nunca vai explicar o que é um campo quântico. A mesma coisa para a teoria das cordas. Pergunta lá para a teoria das cordas o que são as cordas. Cri, cri, cri. Ou seja, ninguém sabe o que são as cordas e muito menos como que de uma coisa que você não sabe o que é vai surgir vibração ali. Certo? Então ninguém consegue explicar o que são cordas. Então, o modelo em si nunca vai ter um substrato decente. Tá? Então, ou seja, como a gente já expliquei nos vídeos passados, a física se tornou modelos de propriedades apenas. Mas modelos de propriedades não possuem nada de básico, não fala nada sobre o substrato que realmente existe. Tá? Então é só propriedades em cima de propriedades e são vazias de qualquer existência. Certo? Então todos os modelos serão assim. É óbvio porque a gente já provou também que todos os modelos são simbólicos. No caso da gravitação quântica, ela lida com um tempo e um espaço quantizados. Não, ela vai explicar tudo, ela vai tentar formular tudo em função de tempos e espaços quantizados. Certo? Aí você pergunta então para essa teoria. Tá, mas então o que é aquele substrato de tempo e espaço quantizado? Cri, cri, cri. Pois é, ninguém sabe te explicar. Certo? E você fala assim, como que um espaço pode ser quantizado em relação ao outro espaço que está do lado dele? Cri, cri, porque a teoria da gravitação quântica, ela não só apenas quantiza os espaços, mas ela diz que aí esses espaços eles podem estar combinados de forma diferente com um que está do lado dele. Então imagina um cubinho próximo de outro cubinho, só que eles não estão próximos. Então você fala, o que está ali no meio? Qual é a realidade, o substrato da realidade que faz a conexão entre esses cubinhos? Cri, cri. Pois é, ninguém nunca vai te responder isso, certo? Ou seja, em nenhuma dessas teorias que são hoje vigentes, que eles
tentam fazer a unificação, todas elas deixam escancarado que elas nunca serão uma teoria de tudo. Nunca. É só você ir e perguntar para ela quais são os seus símbolos básicos. Explica o seu símbolo básico. Pronto. Só isso você já vê que elas são incapazes de explicar alguma coisa. E percebam que todos os vídeos que eu fiz passados, né, pelo menos, principalmente os do início, os vídeos iniciais, foram sempre provando uma incognoscibilidade da realidade, foram provando que você nunca vai conseguir chegar no substrato do que realmente existe. E que a gente tem lá as teoremas de Gödel, que já prova que nenhum modelo simbólico pode conter a realidade ou a explicação do todo. Então, tipo, todos os vídeos que a gente fez para trás foi provando que essa teoria de tudo nunca será capaz, nunca será alcançada. Nunca, nunca. Então vejam todos os vídeos que a gente fez anteriores. Esse aqui é o vídeo que 22, esse é o vídeo 22. Então, os 21 vídeos antes desse, todos eles, cada um deles são uma prova de que a teoria de tudo não pode ser alcançada. Tá? Mas, enfim, então eu nem vou repetir todos os argumentos que a gente fez lá. Então, só para lembrar vocês, a gente fez lá o teorema de Gödel, a incompletude de Gödel, que prova, tá, que não poderá ter uma teoria de tudo. A gente viu que o mundo de causa e efeito nunca poderá ter realidade nele próprio, então a explicação de nada pode ser em função de causa e efeito, porque você só vai poder explicar realmente alguma coisa o dia que você explicar o universo como um todo de uma vez só. Né, que seria a própria explicação da existência. E como toda teoria física e toda ciência é em função de causa e efeito, então a gente tem que ela nunca vai chegar na teoria de tudo, certo? Então está aí, né, veja quem tem olhos para ver. Né? E então esse vídeo, eu não vou repetir todos os argumentos que eu já destrinchei nos vídeos passados. Então eu vou só dar apenas mais um argumento, tá, que eu ainda não dei, eu acho, tá? Que vai provar para você que, na verdade, essa teoria de tudo não estamos nem perto de chegar nela. Então, só para dar uma machadada final nesse aspecto, perceba o seguinte: toda a nossa forma de investigar o mundo microscópico, no nível subatômico, é se utilizar de algumas características que a gente tem do mundo macroscópico. Tá? Então eu vou tentar explicar o microcosmos do oceano me utilizando da minha experiência de ondas que existem no oceano como um todo. Tá? Então imagina só tentar explicar o microcosmos dos oceanos por meio de ondas. Imagina. Ou outra característica, imagina explicar uma bolinha de gude, que é o microcosmos da bolinha de gude, em função do macrocosmo, da coisa macroscópica que eu vejo como se fosse uma bolinha de gude. É exatamente isso que a ciência faz. Tá? Porque todas as nossas percepções, na verdade, é uma média de alguma característica do mundo. Tá? Então tudo que a gente é capaz de ver, tocar, modelar, simplesmente a gente está fazendo em função de uma média de algumas coisas que existem no mundo. Tá? Então o toque lá é a média das pressões, tá? O cheiro é uma média das moléculas vaporizadas. Então tudo é em função de média, a gente vê uma média de alguma coisa. Então toda sensação que a gente tem, ele é explicado de alguma característica média do microcosmos daquele ambiente. Tá? Então tentar explicar o microambiente em função daquele sensação grosseira nossa, a gente nunca vai chegar a explicar o microambiente isso. Como eu disse, é a mesma coisa que tentar explicar o oceano em função de ondas. É a mesma coisa que tentar explicar uma bolinha de gude em função da própria bola de gude, né? Que é a noção de bolinha de gude. E é exatamente o que a gente faz. Por exemplo, tudo que a gente vai explicar no universo é em função ou de partículas, que é como se fosse uma bolinha de gude, tá? Que seria o átomo, por exemplo, uma bolinha de gude indestrutível, ou em função de ondas. Exatamente, então tudo que a gente faz na ciência que a gente, né, coloca até aqui hoje, né, todo mundo tudo tem a característica dual, tudo é onda e tudo é partícula. Mas perceba, então, ou seja, a gente está tratando tudo como se fosse uma onda ou tudo como se fosse uma bolinha de gude. E não faz sentido nenhum você tentar explicar a bolinha de gude pela própria formação macroscópica dela. Assim como não faz sentido nenhum você tentar explicar o oceano pela própria formação de onda que tem no oceano. Tipo, não faz sentido.
Não faz sentido. E é isso que a ciência faz. E é o melhor que a gente pode fazer, tudo bem. Porque a gente está embebido no mundo. A gente está embebido no mundo, então como eu estou embebido no mundo, eu só vou tentar explicar o mundo em função das minhas próprias percepções, que são extremamente grosseiras. Tá? São extremamente grosseiras. Então a gente nunca vai explicar o microcosmo. Nunca. Você vai tentar explicar o microcosmo em função das suas coisas grosseiras e pronto, você não vai chegar na explicação final. Não vai, se contente com isso. Se contente, você não vai chegar. Tá? Então isso é uma característica óbvia. E teve um dos vídeos aí pra trás que eu até descrevi, né? Eu falei, lembra daquele vídeo que tem aí no YouTube, tá famoso, né? Que vai dando zoom out, zoom out, zoom out, e depois vai dando zoom in, zoom in, zoom in nas coisas. Então você vai vendo que desde lá de conglomerado de galáxias, você pega um ponto onde não tinha nada, você abre e tem um universo. Aí você pega dentro daquela sistema, daquela galáxia, você pega um ponto onde não tinha nada naquela galáxia, você abre e tem uma estrela lá, o sistema solar lá dentro. Aí dentro daquele sistema solar você pega um pontinho que parecia que não tinha nada, você abre, aí tem todo um planeta Terra lá dentro. Aí você pega esse planeta Terra, pega um pontinho nele que você acha que não tem porra nenhuma lá dentro, você abre, aí tem oceanos, praias, tem um monte de coisa lá, rodovias, um monte de coisa. Aí você vai, pega, abre aquele pontinho ali dentro, você vai ver pessoas, você vai ver carros, você vai ver um monte de coisa. E aí você pega dentro da pessoa, aquele pontinho na pele da pessoa que você acha que não tem nada, você abre e tem todo um outro universo. Tem órgãos, bactérias saindo de um lado e indo pro outro, tal, corrente sanguínea. Aí você pega um pontinho dentro disso aí, você abre e você vai ver uma célula só. E aí nessa célula só tem outro universo dentro dela. Um outro universo dentro da célula e aquela maquinaria toda funcionando, tudo um lado pro outro. Você pega, abre, até você chegar no átomo. A hora que você chega no átomo, você abre e você não consegue mais ver nada. Aí a gente tem lá o mundo subatômico, que é loucura, né? Por que diabos? Então a gente foi desde o infinito macroscópico até o infinito microscópico. Se toda hora que você acha que chegou na coisa, no zoom máximo, você não chegou. Você abre ali aquele zoom, tem um universo a mais. Aí você abre aquele zoom, tem um universo a mais. Você abre aquele zoom, tem um universo a mais. Por que você acha que a gente já chegou no final do zoom? Cara, tem que ser muito retardado pra achar que já chegou no final do zoom. Sério, tem que ser muito provavelmente a gente não tá nem perto de chegar no zoom máximo da coisa. E mesmo assim, como a gente disse, para eu explicar aquele zoom máximo, eu tô explicando as coisas subatômicas em função de ondas e partículas. Ondas pra gente é a de uma onda no mar ou uma onda sonora, e partícula é uma bolinha de gude. Sério, você acha que você vai explicar o microcosmos utilizando de bolinha de gude e uma onda? Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Entendeu? Então você achar que a física realmente já chegou no final do que divide, pô, você tá de sacanagem, velho. Você tá de sacanagem. Tem que ser muito infantil para acreditar nisso. Tá? E aí tem alguns cientistas aí que não perceberam que eles podem aumentar o colisor de partícula o quanto que eles quiserem. E sempre quando eles aumentarem o colisor de partícula, mais eles vão achar partículas intermediárias. Mas é óbvio. Isso aconteceu desde o primeiro colisor de partículas que foram montado. Montou um colisor de partículas pequenininho. Aí viu que começou a dividir o átomo. Bem dividido lá. Aí você vai colocando partículas a mais que você nunca sabia que tinha lá. E aí você aumenta o seu colisor de partículas. E aí você vê mais partícula lá. Você destrói, você vê mais partícula. Vai criar aí, tem alguém aí que ganha o prêmio Nobel porque descobriu a partícula. Aí você aumenta mais o colisor de partícula. E aí você vê que tem mais partículas surge. E assim vai. Você não percebeu que isso não vai acabar? Você não percebeu? Tipo, cara, você não chegou no zoom máximo. Não é possível que você ache que você chegou no zoom máximo. Tá? E se você não chegou no zoom máximo, por que diabo você acha que a gente vai estar perto de chegar na teoria de tudo? Não tá perto. Não tá perto. Tá? Então vamos ser honestos, vamos ser um pouquinho mais racional. Não tá nem perto. Aliás, nunca vai estar. Como a gente já viu em todos os vídeos aí pra trás. Aí, ó, todos os vídeos aí pra trás, a gente já provou que você nunca vai chegar. Mas, enfim. Essa é a infantilidade de acreditar, né, da crença da teoria de tudo. E no próximo vídeo a gente vai ver as crenças das teorias da informação, tá? Que são essas teorias holográficas aí, tá? Que seria a última crença que eu vou analisar
do corpo, das teorias físicas. E eu vou colocar ela em função de tudo que a gente colocou, em função da consciência, que vocês vão ver que vai ser muito bonito. Até o próximo vídeo.